Black Money, que traduzido do inglês para o português significa dinheiro negro, é um dos movimentos da luta afrodescendente voltado para os aspectos econômicos. O seu objetivo é retirar a concentração de renda das mãos das pessoas brancas e promover a distribuição desse dinheiro entre as pessoas negras e pardas, de modo a diminuir as desigualdades. No ano passado, cerca de 47,3 milhões de brasileiros terminaram na pobreza. E de acordo com o levantamento realizado pelo IMDS, que é o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, 73% da população negra foi atingida por esse crescimento da pobreza no Brasil. Uma realidade que se reflete no mercado de trabalho, onde observamos uma concentração maior de negros nos cargos de menor renda e conforme subimos de cargo, encontramos essa pirâmide cada vez mais embranquecida. De acordo com a pesquisa do IBGE de 2018, 68,6% dos cargos gerenciais são ocupados por brancos e 29,9% são ocupados por pretos ou pardos. Quando falamos ainda sobre salário, olha só, a diferença é ainda maior. Esse estudo aponta que o rendimento médio mensal de pessoas brancas é de R$ 2.796 em 2018 e a média mensal de negros é de R$ 1.608, uma diferença de R$ 1.188. E é neste contexto que o Ser Empreendedor conversa hoje com a Carla Gemina, que é gestora de projetos do movimento Black Money aqui no Brasil, que vai falar que trabalho é esse justamente para diminuir toda essa desigualdade. Carla, seja bem-vinda ao nosso programa e eu já te pergunto o seguinte: como pensar em para onde e para quem está indo o nosso dinheiro? Oi, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que essas são questões muito importantes, né, para a gente poder falar. Como você bem disse, o Black Money, ele é essa ideia de distribuição de dinheiro dentro da comunidade negra, né? Então, você vê esse movimento acontecendo em outras comunidades, como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem fala-se muito da comunidade judia, onde ela consome preferencialmente dentro da própria comunidade, ela dá preferência de contratação, de promoção para pessoas que seguem, né, que são da mesma cultura que eles. Então, a ideia, né, e aí quando a gente pensa em dinheiro como um todo, a gente é importante entender que dinheiro ele também é um ato político, ele é uma escolha, né? E aí a gente está falando aqui de compra, de poder de compra, né? De pessoas que têm poder de compra, de pessoas que conseguem ter essa escolha. É importante a gente pensar para quem a gente está dando o nosso dinheiro. Então, quando a gente pensa em para onde está indo o nosso dinheiro, né, é importante a gente pensar se aquela marca ela se integra com o que você pensa, ela defende os mesmos ideais que você, ela enxerga uma sociedade da mesma forma que você. E a ideia do Black Money, ele é exatamente essa, de você comprar dentro da sua própria comunidade, com o intuito de gerar riqueza, com o intuito de fortalecer a sua própria comunidade. Então, é o que você falou, né? A gente tem uma disparidade salarial entre pessoas pretas e brancas, a gente tem uma disparidade de cargos também entre pessoas pretas e brancas. Então, a gente vê que existe uma preferência, né, de grandes empresários, de grandes empresas, de contratarem pessoas brancas, de promoverem pessoas brancas, porque não se pode falar aqui só em merecimento, né? Não se pode falar só em uma questão de a outra pessoa mereceu mais, tem uma questão de competência, quando a gente está falando que mais de 56% da população brasileira são pessoas negras, né? Pessoas negras entraram muito mais para a universidade nos últimos anos e estão aí no mercado de trabalho. A gente tem mais de 51% dos micro e pequenos empreendedores como pessoas negras. Então, é muito difícil a gente falar que é só uma questão de merecimento, né? A pessoa branca
ela mereceu mais estar aqui, ela se esforçou mais. Não é uma questão de esforço, não é uma questão de merecimento, é realmente uma questão de preferência. Então, quando a gente olha para esse tipo de empresa que não se preocupa em diminuir esses gaps, que não se preocupa em quebrar essas disparidades, por que eu vou continuar dando dinheiro para essa empresa? Por que eu vou continuar comprando produtos dessa empresa? Por que não comprar produtos de empresas que, no mínimo, se preocupem com essas questões, ou comprar de empreendedores negros, que são pessoas que estão aí, né? Como eu falei, mais de 50% dos micro e pequenos empreendedores são empreendedores negros. Então, por que não comprar dessas pessoas? Por que não fazer esse dinheiro girar dentro da minha própria comunidade, para que a minha comunidade consiga se fortalecer, consiga crescer, e a gente consiga ter mais pessoas negras sendo contratadas para essas empresas, e essas empresas crescendo e se fortalecendo, né? Então, acho que quando a gente pensa de para onde, para quem, né, eu estou dando meu dinheiro, acho que é importante a gente pensar nessas questões, né, de quais são os ideais que eu defendo e quais são as empresas que se alinham com elas, com esses Tá. ideais. Quando a gente fala, inclusive, nesse sentido, e você tocou em algo muito importante, que é a questão da educação. Então, vamos começar por ela. Olha, a gente tem números que demonstram que 71,7% dos jovens fora das escolas são negros e apenas 27,3% são brancos. O mesmo estudo de 2019 fala da desigualdade de acesso à educação nos índices de analfabetismo. Em 2019, 3,6% das pessoas brancas de 15 anos ou mais eram analfabetas, enquanto entre as pessoas negras esse percentual chegou a 8,9%. Nesse aspecto, como o movimento Black Money pode ajudar na qualificação profissional e como pensar, partindo dessa premissa do Black Money, no acesso da população negra à educação? Então, o movimento Black Money, aí explicando um pouquinho, né, do que é o movimento Black Money, nós somos um hub de inovação para a inserção da comunidade negra dentro da era digital, né? Então, a gente age por meio de projetos e a nossa principal bandeira é a gente fazer com que pessoas negras consigam se fortalecer, consigam crescer, tanto profissionalmente quanto empresarialmente, para que a gente consiga ter uma comunidade negra que é dona dos próprios meios de produção, que é dona de grandes empresas, né, e que movimenta realmente o dinheiro dentro da comunidade. Então, a gente aqui faz isso por meio de projetos de educação. Então, nós temos um braço que é o Africa Tech, onde a gente faz acelerações de carreiras e negócios pretos. Então, a gente faz isso por meio de oferecimento de cursos gratuitos, né, acelerações, online, hoje, preferencialmente, porque a gente sabe que o online ele acaba atingindo muito mais pessoas e é muito mais fácil das pessoas conseguirem fazer, mas a gente já faz também offline, e a gente faz isso de forma nacional. Então, só esse ano a gente já realizou 2 projetos. Nesse intuito, a gente formou mais de 300 pessoas ali dentro desse curso, né, dentro dessas edições, e a gente faz isso de forma 100% gratuita para a nossa comunidade. Então, a ideia é que a gente consiga custear isso, né, por meio do movimento Black Money, que a gente consiga custear isso para que isso seja gratuito. E a ideia é que a gente consiga oferecer uma educação profissional de qualidade para que essas pessoas consigam ingressar numa empresa, para que elas consigam fortalecer seu negócio. Um dos principais pontos, né, uma das principais matérias que a gente traz aqui dentro é a programação para não programadores, porque hoje a gente enxerga que existe uma pesquisa da MIT que fala que tem um gap gigantesco, né, de profissionais para a área de TI, né, para a área de programação de uma forma geral, e ao mesmo tempo a gente tem a maior parte da população desempregada sendo pessoas negras. Então, por que não juntar esses dois, né? Por que não preencher esse gap com pessoas negras que estão aqui procurando entrar no mercado de trabalho? Então, a gente oferece esse curso como uma porta de entrada, como uma introdução para pessoas negras, e ali, desde os 18 anos, a pessoa consegue entrar e consegue fazer o curso, que é um básico para você ingressar nessa área e conseguir criar sua carreira, ou então pivotar sua carreira, caso essa seja a sua oportunidade, numa área que tem uma grande abertura, que tem muitas vagas abertas e que tem grandes chances de crescimento. Carla, tem um site? Passa aqui para gente. A gente tem o movimentoblackmoney.com.br,
também conseguem acompanhar as Dos novidades, as cursos. acelerações. Isso, lá por dentro do movimento Black Money, e ali você consegue ver todos os nossos projetos, o Africa Tech também está ali dentro, e você também consegue ver as acelerações que a gente está fazendo, inclusive agora no mês de novembro a gente vai lançar mais uma, então entrem lá em @movimento Black Money, e a gente já vai ter provavelmente chamamento por lá, ou então fiquem de olho que vai acontecer esse chamamento, vai acontecer a terceira edição do Africa Tech esse ano. Então, entrem lá, quem estiver interessado, quem for micro e pequeno empresário, negócio negro, né, e quiser melhorar a sua empresa, quiser crescer, quiser entender como melhorar seu negócio, criar planos para o futuro, estabilizar a parte financeira, que a gente sabe que é uma parte que é muito difícil, né, para empresários de uma forma geral, mas para os micro e pequenos é uma parte muito sensível. Então, pensar em como acelerar essa parte, em como criar o seu modelo de negócio, entender seu modelo de negócio, a gente vai ter a formação voltada para isso. E também para profissionais negros que queiram também entrar, nós vamos ter também o Programação para Não Programadores, vamos ter mais uma edição, e também vamos ter acelerações na área de marketing, na área de finanças, né, tanto pessoais quanto empresariais. Então, fiquem de olho, entrem lá no @movimento Black Money para vocês conseguirem se inscrever nessa edição. A gente está falando de um empoderamento que passa pela educação, pela qualificação profissional. E aí vem essa questão também no que diz respeito, porque sempre quando a gente entrevista empreendedores aqui e também empreendedores e empreendedoras da população negra, a maior parte fala, eu acabei empreendendo por necessidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão no que diz respeito ao olhar do movimento Black Money, desse empreendedor que transforma essa necessidade em oportunidade e o papel que vocês têm justamente para que esse empreendedor veja que o seu negócio, como ele pode empoderar outros empreendedores do movimento, outros negócios, porque é importante a gente salientar que acaba contribuindo para a ascensão financeira de outros negros, cada negócio que dá certo. Com certeza. A gente fez uma pesquisa em 2020, junto com a RD Station, em que a gente fez um mapeamento do afroempreendedorismo no Brasil. E um dos principais dados que foi confirmado ali, né, essa questão de que o empreendedor negro ele é um empreendedor de necessidade. Então, muitas das vezes, essa pessoa ela procura vaga dentro de empresas, procura vaga no mercado formal e ela não encontra, e ela acaba indo para a informalidade ela acaba criando ali o seu negócio. Então, a gente tem uma questão muito grande das pessoas conseguirem se enxergar como empreendedor. Então, entender que aquele negócio que ela faz, entender que o crochê que ela faz para poder vender, ou a marmita que ela vende, ou mesmo, né, o produto ou o serviço, a joia, a gente tem, né, empreendedores de todas as áreas. Aquilo é um negócio, aquilo é uma empresa, você é um empreendedor. Então, como empreendedor, aquilo sendo uma empresa, você tem que tratá-lo como um tal. Então, uma das primeiras aulas que a gente sempre faz nessa aceleração é sempre modelagem de negócio, que é exatamente para isso, para a pessoa entender que aquilo é um negócio. E você tem que entender o modelo de negócio que você tem que pensar nele como um negócio, como uma empresa, e como que você posiciona ele no mercado, qual é o mercado que você atende, quem é o seu cliente, para onde você vai vender, onde você encontra esse cliente. Então, essa é a primeira aula que geralmente a gente faz, onde a pessoa ela consegue entender um pouco melhor essa questão. Então, mas muitas vezes a pessoa ela não consegue necessariamente se sustentar com o seu negócio. Então, um outro ponto que a gente também percebeu é que mais de 70% dos negócios negros são de mulheres, né? Então, são mulheres negras que são as grandes empreendedoras. Os negócios, eles são, muitas vezes, voltados para necessidades da população negra. Então, são muitos negócios de beleza, são muitos negócios de cabelo, maquiagem, né? Dores que são da população negra e que a gente passou muitos anos aí, né? A gente que eu estou falando é a gente que tem um pouco mais de idade, né?
Então, passamos muitos anos aí sofrendo com essas questões, né? Não encontrando os produtos certos, não encontrando os locais para a gente poder receber o tipo de tratamento estético. Então, essas são empresas que até hoje, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro tem o Beleza Natural, que é da Zica. A gente tem a Zara Flor, que também está no mercado Black Money, que é uma esteticista, e ela cria a clínica dela a partir de muitas reclamações que ela começou a receber de mulheres negras que iam fazer depilação a laser, que chegavam com a pele completamente queimada por não terem o aparelho correto, por não saberem usar a intensidade correta ali, né, para poder tratar da pele negra. E cabelo, né, produtos para cabelo, que é uma coisa que É bem começou a surgir no recente, mercado. inclusive, né? Porque antigamente Exatamente. o que a gente tinha era pouca coisa adaptada dos produtos das mulheres de cabelo liso para os nossos cabelos. Exatamente. Então, essa coisa de chegar numa farmácia, em qualquer farmácia, entrar e ter produto para cabelo crespo é uma coisa de que faz menos de 10 anos que isso começou a acontecer, né? Então, muitos produtos para cabelos negros e tal. Então, é muito pautado na dor da população negra. Tem um caso que eu sempre gosto de falar, que é o da Minha Cor. São dois empresários, eles são um casal, né? E eles têm a loja deles dentro do mercado Black Money, e eles fazem touca de natação e aquela touca de cozinha, sabe? Descartável, Sim. para cabelos crespos. Porque o que você tem no mercado normalmente, né? Principalmente quando você fala de natação, você tem aquela touca que cabe o cabelo liso, e pessoas negras não conseguiam praticar determinados tipos de esporte, fazer uma natação por hobby, não conseguia, não tinha acesso a essa touca, né? Então, se você colocasse uma trança, se você tivesse um cabelo mais cheio, você não conseguia usar uma touca. E ele pega essa dor, ele cria o da Minha Cor, e hoje ele importa até para países da África, ele importa para vários países. Ele assinou com se eu não me engano, foi com uma loja de shopping, agora eu não vou lembrar o nome, mas ele tem esse insight a partir de uma necessidade da população negra e a partir de uma dor que ele mesmo percebeu, que ele mesmo tinha. Então, hoje a gente procura, né, entender esse tipo de mercado, a gente procura entender quem são esses empresários que estão criando coisas para dentro da comunidade, que estão criando coisas voltadas para a própria comunidade negra, e a gente procura dar a oportunidade dessas pessoas digitalizarem seus negócios por meio do mercado Black Money, que é o nosso marketplace totalmente gratuito para afroempreendedores, e também conseguirem acelerar seu negócio, conseguirem pivotar seu negócio, conseguirem entender melhor seu negócio a partir das nossas acelerações dentro do Africa Tech. E dentro do movimento Black Money, até que você citou algumas empresas, mas digamos que nesse ambiente Black Money, é possível, porque às vezes, como você disse, muitos empreendedores, grande parte inclusive, começa por necessidade. Passar a eles entender o poder empresarial que cada um tem? Olha, isso é o que a gente busca fazer todos os dias dentro do movimento Black Money. A gente busca fazer isso em todas as aulas. Inclusive, uma coisa que a gente faz, né, que é uma regra nossa, e a gente faz isso dentro das aulas do Africa Tech, são todos os professores, eles são pessoas negras. E, geralmente, na aula de modelagem, quem geralmente dá essa aula é a Thalita. A Thalita, ela é CEO de uma startup chamada Clubinho Preto. E ela conta, né, a história de como surgiu o Clubinho Preto. Ela já era professora universitária antes, e ela fala que o Clubinho Preto ele surge a partir do primeiro Africa Tech lá em 2019, quando a gente ainda era 100% offline, e ela desenvolve a ideia e chama, né, faz o networking ali dentro da própria sala de aula ali, que ela estava dando aula, e ela chama uma pessoa ou outra ali para poder auxiliar, ela cria um networking, ela cria o Clubinho Preto, e hoje é uma startup que já participou do Shark Tank, é uma startup muito maneira, que é um clube de assinatura para livros antirracistas voltados para criança. Então, é uma startup sensacional, e hoje está aí, né, crescendo e fazendo sucesso. E a ideia, né, dela trazer essa história, a ideia da gente pedir para ela trazer essa história é exatamente essa, de entender que a gente tem muita força dentro da nossa própria comunidade.
Então, às vezes a gente olha para o lado e a gente não acha que a gente está sozinho ou que a gente é o único, porque é muito comum a gente olhar nas mídias e nas televisões e tal, e a gente só vê empreendedores como pessoas brancas, como pessoas que são mais abastadas, ou como pessoas que têm mais dinheiro, que são herdeiros de algo, e a gente achar que a gente está ali empreendendo sozinho, que a gente é uma pequena ilha no meio do mar. E, na verdade, quando a gente olha para o lado de verdade, a gente percebe que tem várias pequenas ilhas, a gente juntar todas elas, a gente cria aí um grande arquipélago. Então, é muito importante a gente entender que a nossa força está na nossa união, que a nossa força está em a gente se unir, a gente entender um ao outro. Então, a Thalita, né, ela tem um clube de assinatura, mas ela não é autora de livros. Então, ela chama pessoas que são autoras de livro para poder fazer parte da startup dela, para poder colocar o livro ali. Ao mesmo tempo, ela também precisa de um contador, e aí ela chama um contador negro para poder também auxiliar ela ali. E aí ela precisa de uma pessoa para poder fazer envio, ela precisa de uma... E aí ela vai juntando isso. A gente aqui no Movimento Black Money também fez isso, né? A gente procura sempre trazer pessoas negras para poder... né, sempre não, a gente sempre faz isso, né? A gente sempre traz pessoas negras para poder auxiliar a gente. Então, se a gente precisa contratar uma pessoa, quem vai fazer esse processo de contratação é uma pessoa negra, né? A gente vai chamar uma pessoa de RH que, né, seja uma pessoa negra que tenha uma empresa voltada para isso, a gente vai contratar essa empresa para poder fazer. Se a gente precisa de um contador, se a gente vai chamando pessoas negras para poder fazerem parte da nossa empresa. E a gente sempre estimula isso. Então, no final de todos os nossos cursos, a gente sempre cria uma comunidade com os alunos ali para, ao longo do curso, eles irem trocando ideias. E a ideia é que, no final, a gente nunca destrói essa comunidade, né? Porque sempre tem aquela coisa de, aconteceu aqui a edição, e aí, olha, a gente vai diminuir, a gente vai eliminar esse grupo, e aí vai cada um para um lado. Não, a gente mantém o grupo intencionalmente com a ideia de que essas pessoas, elas se auxiliem, com a ideia de que essas pessoas, elas entendam que ali dentro tem várias pessoas que podem cooperar com ela. A gente fez agora o encerramento do Acelerando o Futuro, que foi a última edição do Africatech, junto com a P&G, e a gente fez um Demo Day ao vivo, né, nas nossas redes sociais. Inclusive, se vocês quiserem assistir, tá lá no nosso canal do YouTube. E tinham muitos negócios que eram muito convergentes. Então a gente falava assim, olha, fulano, o seu negócio é muito bom. A pessoa fazia o pitch dela ali, depois a gente falava, olha, conversa com o ciclano, esse seu negócio ele também pode entrar aqui, ele também pode fazer isso. Então a gente sempre tenta fazer com que os nossos empresários eles entendam que há muita coisa aqui para poder juntar e unir forças para poder crescer. Além disso, a gente sabe que, né, é muito comum você ver grupos de, né, pessoas brancas, empresárias ou, né, até mesmo profissionais que criam grupos somente para um ir ali e estimular o outro. Então, eu tenho o meu grupo aqui e aí eu faço um post no LinkedIn ou no Instagram, qualquer coisa do tipo, e aí eu posto o link ali e falo, gente, vai lá, comenta. E as pessoas vão e comentam e curtem e tal. Mas a gente mesmo não faz tanto isso. Então, a gente também estimula isso. Olha, criem grupo com os seus amigos, comentem nas redes sociais, comentem as coisas. Por mais que você não vale parar e dar uma grande atenção, mas comenta, curte, interage, né? Faça com que essa pessoa ajude essa pessoa de uma forma completamente gratuita. Você vai perder 2 minutos do seu tempo, mas você vai lá, você curte, você interage com ela e aquilo já vai dar um up no negócio dela. Então, enfim, né? A gente tenta sempre estimular essa união, esse networking dentro da própria comunidade, como forma de fortalecimento também da comunidade. Carla, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação e já vou deixar aqui o convite para um retorno numa outra oportunidade, para você passar aqui para a gente, para a nossa produção, esses outros empreendedores que a gente quer conhecer a história de cada um e trazer aqui no Ser Empreendedor. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos do programa, obrigada pelo convite. Gente, e procurem lá, @Movimento Black Money, curtam, entrem lá na nossa página, procurem conhecer um pouquinho mais e qualquer coisa, a gente está aqui para poder ajudar, chama a gente na DM também, que a gente está aqui para poder auxiliar vocês. Tá certo, então. Olha, e o Ser Empreendedor vai para um breve intervalo, mas antes você vai ficar aí com as dicas de livros e de filmes. A gente começa com O Impacto do Afroempreendedorismo,
O presente e o futuro pertencem às mulheres, aos pretos e à periferia. Providos de saberes ancestrais capazes de transformar o mundo em crise e em colapso social e ambiental, mais cedo ou mais tarde, todos os setores da economia e da vida social serão impactados pela inovação e pela criatividade de líderes comunitários emergentes das periferias. São afroempreendedores em busca de espaços de comando até então renegados. Um movimento feito por quem vive e sabe como mudar a realidade da comunidade. A obra é um retrato das iniciativas feitas antes e durante a pandemia pela É de Todos, coalizão formada por 6 organizações que têm como missão potencializar empreendedores sociais e seus negócios de impacto. A obra reúne soluções, tecnologias, metodologias e desafios enfatizados durante a crise sanitária e social da pandemia e como a comunidade age para inverter a pirâmide da desigualdade social. No livro A Potência Empreendedorismo da Mulher Negra, Ana Minuto traz a seguinte reflexão: por que as mulheres e o povo negro são tão potentes, mas muitas vezes não conseguem ultrapassar certas barreiras? Após acompanhar o engajamento da mãe na ONG Fala Negão, Fala Mulher durante a infância, ela decidiu deixar de lado o mercado tradicional na área de tecnologia na qual é formada para abrir a Minuto Consultoria, uma das primeiras no Brasil a trabalhar o desenvolvimento humano com foco na população negra. Por meio de palestras, workshops, cursos e processos de coaching, o objetivo é desenvolver principalmente a autoconfiança e a autoestima do seu público, assim como impulsionar a carreira profissional. O livro conta com a participação de 14 coautoras que dividem suas vivências e dão dicas para quem quer seguir o mesmo caminho. No filme Estrelas Além do Tempo, que é baseado em 1960, quando a lei de segregação racial ainda era uma realidade nos Estados Unidos, um grupo de matemáticas negras foi fundamental para que a NASA enviasse o primeiro homem ao espaço. Essa história real e emocionante é contada neste filme, que tem um brilhante elenco. A produção está disponível em plataforma digital. You've been gone for 300 hours. Felt like it to me too. You're never where I need you to be. Where the hell do you go every day? The colored bathroom is a mile away. We all get to the peak together, or we don't get there at all. More than 50 million people are watching this launch. John, the IBM's wrong. Let's get the girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. Colonel Glenn? It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. The Friendship 7 has experienced some sort of a malfunction. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. We're in the fight of our lives, people. E neste segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente continua falando sobre o empoderamento financeiro da população negra e afrodescendente. Eu converso agora com a Georgia Bento, que é uma empreendedora que trabalha com a educação e tecnologia. Ela é quem vai detalhar para a gente todo esse processo e também tudo o que ela pensa a respeito do movimento Black Money. Georgia, seja bem-vinda. Antes de você contar para a gente, para o nosso telespectador, qual é o seu negócio, me fala, quando você se viu uma pessoa empreendedora? Olá, Mirna. Olá, você de casa. Que bom encontrá-los. Espero que essa mensagem chegue em um bom momento. Sou Georgia Bento. Eu me reconheci enquanto empreendedora em 2019, quando eu comecei a estudar na FATEC, na Escola de Inovadores, um curso voltado para inovação e empreendedorismo. E a partir dali eu comecei a ter essa cultura empreendedora de fato, entender o que é a construção de uma solução. E então é uma jornada relativamente curta, né, 3 anos. Agora com essa nova solução, com esse novo
com essa inovação de mercado mesmo, com foco social, que é o Bará EduTech. Mas faz 3 anos que eu tenho me reconhecido enquanto uma empreendedora. Até então, parece que você já tinha tido algumas iniciativas, mas não tinha essa consciência. Como foi isso? Olha, eu tô há 13 anos na economia criativa, eu sou musicista de formação inicial. E no início da minha jornada criativa, né, enquanto empreendedora criativa, eu não tinha essa cultura do empreendedorismo, de pensar a solução que eu quero gerar no mercado, de pensar o público. Eu acho que inicialmente eu tinha muito foco na realização do negócio. Então, enquanto musicista, eu tocava. Meu foco central era esse. Em algum momento eu comecei a me aproximar de marketing, mas isso faz 8 anos, em 2014 eu fiz um curso de marketing para produtos de economia criativa. E ele me sensibilizou um pouco sobre essa construção de uma solução e não só realizar, né, o que a gente chama do core business. Que muito empreendedor ele fica muito preso no core business e acaba não olhando o negócio em si. Então, meu aprendizado central como empreendedor é isso, começar a olhar o negócio em si, gerenciar um negócio, que vai muito além da gente realizar a atividade central do nosso negócio, né? Então, eu acho que anteriormente eu não tinha essa cultura empreendedora. E quando, então, Georgia, além dessa conscientização sobre a importância e o papel do empreendedorismo na sua vida, você juntou a questão também das necessidades e da vivência da população negra no nosso país? Nossa, isso eu diria que eu não tive muita dificuldade. Eu sou aqui de Campinas, né? Não sei se todos sabem, Campinas é a última cidade do mundo a abolir a escravização negra. E eu sou de uma família muito empoderada. Eu sou de uma família afrocentrada, então minha família ela é negra desde o período da escravização negra. Então a gente tem um sentido muito amplo. Eu sou muito feliz de ser filha de Edna Bento. Ela participou da fundação do grupo Urucungus, Puitas e Quijengues, lá em 88, então minha mãe já tinha essa cultura negra muito forte. Eu tive a felicidade eu sempre soube que eu era uma pessoa negra e sempre reconheci a potência negra. Então, diria que nesse sentido eu fiz pouco esforço para me reconhecer e sentir amor pela causa negra. Mas, obviamente, muito enfrentamento ao racismo. Então, a necessidade de pensar a comunidade negra, ela começa muito em 2016, enquanto eu ainda era da área das artes. Eu fui bolsista de extensão e cultura na Federal de Pelotas, numa pesquisa sobre cultura afrodiaspórica. E ali eu entendi que eu queria, sim, ser essa pessoa que dissemina. Não só uma pessoa que realiza, né, sair desse core business, mas ir para a área de disseminação. Então, acho que hoje a criação do Bará vem muito a ver com esse momento em 2016 da minha carreira, que é quando eu vou para a área de ensino, né? Normalmente, quando a gente está dentro da academia, você tem 2 caminhos óbvios. Ou você vai para iniciação científica, ou você vai para a área de extensão e cultura. Extensão e cultura é quando você pega a sua pesquisa e você começa a dar aula para a comunidade. Então, o processo de extensão é sempre como é que você desenvolve um projeto que você pegue o conhecimento universitário e faça chegar na comunidade. Tá. E como você, então, fez isso quando você pensou na formatação do seu negócio? Olha, o meu negócio vem muito de dores minhas. Eu pesquiso futuro faz mais de 3 anos, é isso, né? Quando eu comecei a empreender, eu me preocupei muito em estudar futuro. Inclusive, você que é empreendedor, gente, é essencial que a gente tenha uma visão de futuro para criar um negócio, para entender as tendências do consumidor. Não adianta a gente achar que cria uma solução sem olhar para o consumidor, tem sempre que encabeçar solução com o que está acontecendo, qual que é a futura demanda do consumidor. Então, quando eu comecei a ter essa visão mais ampla de consumidor, de mudanças, né? Ainda mais esses 10 anos, eles serão cruciais para a gente pensar o futuro do trabalho, como que a gente vai se construir dentro dele. Então, em 2019, eu começo a criar essa cultura mais empreendedora, começo a olhar para essa temática de inovação. Inovação, ela é diretamente encadeada em futuro. Me deparo com o Yuval Harari, com a pesquisa dele, que ele comenta que a tecnologia vai criar castas sociais. E isso começa... sabe aquele incômodo que a gente tem? Inicialmente, a gente fala... Tem alguma coisa que não está tudo bem, pesquisando o futuro do trabalho, automação, e aí a gente para e entende que até os subempregos que a gente fala hoje em dia, os subempregos eles serão substituídos por máquinas, os robôs estão vindo nesse movimento. Então, a casta social, quando a gente vai para pensar, quem são as pessoas que serão realmente tiradas do mercado? É a comunidade negra. Sim. Né? Quando a gente para mapear quem são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade hoje, a grande maioria é a comunidade negra. E o Bará ela vem muito nesse sentido de começar a falar de futuro do trabalho. Então, eu tenho uma pesquisa de mais de 3 anos em futuro do trabalho. E muitas dores ali sobre... Eu sei que, por um acaso, eu fugi desse espaço. Mas eu sei que estava dado para mim estar ali. E
nessa vivência toda de comunidade que eu já tenho anterior, eu comecei a me provocar e sempre participar do ecossistema, né? Que na tecnologia a gente tem a força do ecossistema. Então, você se aproxima por exemplo, eu gerenciei o programa de lideranças negras do Afroiá, Tech Hub. Eu estou sempre participando do próximo XMP, que é o UX para Minas Pretas. Eu estou sempre muito próxima a essas iniciativas, mas eu sempre fui essa pessoa que tinha uma atuação pontual. Então, eu vou ali, eu faço uma facilitação, eu vou ali, gerencio um projeto, faço uma palestra, mas eu não tinha um projeto meu que eu falasse, olha, isso aqui parece com Georgia. Tá. Isso aqui comunica o que Georgia quer transformar no mundo. E eu Bará vem muito com isso, dessas minhas inquietudes de o futuro do trabalho está chegando. Eu sou uma criativa sênior, né? Estou há mais de 10 anos estudando criatividade, e criatividade é uma das habilidades mais demandadas para o futuro. O poder de inovação, o poder de ideação é uma demanda crescente. E aí eu falei, eu planejei minha carreira, como a gente comentou anteriormente sobre o Luiz Dura. Julho do ano passado eu tive a felicidade de planejar minha carreira com ele. E aí, pós o planejamento de carreira, eu falei, chegou o momento, né, Georgia? Vamos pôr a cara do sol, como o pessoal costuma brincar. E comunidade negra é algo que eu sempre olhei. E eu acho que eu gosto muito de trazer essa temática de quem nós somos, quem fomos, né? Porque a gente teve uma história inegada. Então, o Bará, ela surge muito nesse sentido do eu quero falar de futuro, mas eu também quero olhar para o meu passado que não me disseram. Né? Eu acho que é essencial que a gente tenha essa visão de longo prazo, mas que a gente também possa se empoderar, que a gente possa se contextualizar. A gente está aí, ano que vem faz 20 anos da Lei 10.639, que é sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira. Que até hoje não foi implementada. Né? Vamos pensar 20 anos de uma lei que não é implementada. Então, o Bará, a gente problematiza muito essa falta, e porque não adianta falar sobre a representatividade importa, quando toda a representatividade que eu tenho é me ver em propaganda. Eu acho que assim, eu preciso me ver em propaganda? Preciso. Mas eu também preciso falar de desenvolvimento econômico e social. Então, uma das frentes da Ubará hoje é estar, e isso é uma grande honra, pessoal, o Ubará hoje é uma das 20 startups selecionadas pelo BNDES em estágio de criação com maior potencial no Brasil. Então, um edital que juntou 604 empresas, a Ubará foi considerada uma de 20 maiores de potencial, né? A gente está entre as 3%. Não basta mais estar entre as 5%, esse edital ele foi realmente acirrado. Então, isso também faz a gente crer que a gente está criando uma inovação social de potência e com poder de solução. Quando a gente fala nesse edital do BNDES, que o Bará está lá representada, o que isso representa para você do ponto de vista do negócio e do ponto de vista também quando a gente fala desse empreender com propósito? Nossa, do ponto de vista de negócio, eu acho que a gente acreditar no poder de transformação, né? O principal foco do BNDES hoje é criar transformação social para gerações. Então, não sei se todos sabem, nós estamos no final da década dos afrodescendentes, 2024 termina, começou em 2015, 2024 termina essa década dos afrodescendentes proposta pela ONU internacionalmente. E eu acho que essa junção de momentos, né? A gente falar de desenvolvimento econômico, uma das propostas da década do afrodescendente é desenvolvimento. E, pessoal, não sei se todo mundo está na mesma página e eu faço questão de trazer esse tema. O desenvolvimento econômico, a gente parar de pensar que eu vou incluir uma pessoa preta e eu solucionei o problema, ou a gente trazer a temática da meritocracia, mas nunca se dedicou, nunca se esforçou. O Brasil tem um problema de abolição inconclusa. Né? Um dia a gente liberou as pessoas. Eu te explorei por mais de 300 anos, agora você é livre. Vai para onde? Você se vira, né? Exato. Você vai para onde? Então, está ali no BNDES, a gente ter consciência que para esse futuro do trabalho, para essa transformação digital, a Ubará, enquanto negócio, tem potência de transformar vidas. Tem potência de alguma forma, contribuir com a diminuição da desigualdade social. Né? Quando a gente fala de um negócio de impacto social, é exatamente sobre isso. Você começar a pensar a longo prazo. É um negócio que não é tanto sobre lucratividade. Agora, né? Georgia, sobre o desafio, a gente sabe que, inclusive, a gente tem uma população negra que tem um menor acesso à educação formal, né? Como, então, pensar em formatar um negócio que faça toda essa transformação usando o universo digital, que a gente sabe que é o futuro, mas sendo que muita gente não tem nem a base? É um desafio constante, né? Acho que não tem resposta pronta, a gente está descobrindo, a gente está rodando nosso primeiro MVP. Então, para quem quer ser empreendedor, eu faço questão de que todo mundo entenda o que a gente está propondo, né?
dentro do ecossistema de inovação, a gente sempre propõe um mínimo produto viável. Você pensa, o que é o seu produto? E ao invés de eu desenvolver todo o meu produto, eu crio o mínimo produto viável. Então, daquilo tudo que eu espero gerar com a minha solução, eu penso, o que é o mínimo de impacto que eu consigo mensurar, se é isso mesmo, se eu estou caminhando para o caminho correto, né? Se eu estou me direcionando no caminho correto. E aí, a gente está rodando o nosso MVP nesse exato momento. E esse aprendizado é constante porque a gente entende que são vários outros atravessamentos que a nossa população tem. Então, assim, o Bará se propõe a falar de futuro do trabalho. Se eu estou falando para alguém que tem insegurança alimentar, 2025 é distante, né? Como é que eu falo? Não, você precisa aprender isso aqui. Eu preciso jantar hoje, Georgia. Né? Então, é um desafio e a gente começar a entender quem são. Inclusive, esse é o momento para quem quiser ser parceiro do Albará. Quem são esses parceiros que podem fomentar com que a gente consiga dar mais estrutura para essas pessoas? Então, se eu tenho um aluno em situação de segurança alimentar, se eu tenho um aluno que não tem condição de ter acesso à internet, porque isso parece muito óbvio, mas nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem internet em casa, pessoal. Então, o tempo todo, a gente também tenta criar uma estrutura. E a gente começa a pensar, então a gente vai ter máquina? São esse tipo de questionamento que a gente precisa ter. A gente vai doar máquina? A gente vai doar internet? O que a gente pode fazer para fomentar essa pessoa? A gente vai se comprometer com o quê? Quando a gente fala de impacto social, nunca é pura e simplesmente falar, eu vou pôr um curso online. Né? Se eu falar, eu pus um curso online e resolvi todo mundo, mentira. É fajuto que eu estou fazendo aqui. Mas a gente está tentando descobrir o tempo todo. Então, em fase de MVP e aceleração, né, que a BNDES é uma aceleração, a gente se questiona muito. É esse o momento de a gente questionar nosso produto, questionar a solução. Tempo vocês ficam acelerados? São 4 meses de aceleração. 4 meses, ok. E aí, 4 meses que eu gosto de brincar, que a gente apanha muito ali, né? Porque a aceleração, ela serve para você questionar o seu negócio o tempo todo. Tá. Que é a ideia de você, o ponto A ao ponto B, né? Então, eu entro com um produto muito ainda frágil, e eu tenho que sair com uma solução que tenha condições de ser investida. Ok. Que é isso, o final, não sei se todo mundo está já habituado com essa lógica de aceleração, mas você percorre um edital grandíssimo, né? Falei, 600 empresas, muita gente querendo participar, 20 entram, e aí no final do processo a gente participa de um Demo Day, que é a apresentação de quais negócios mais se destacaram, e aí tem a banca por si só, o BNDES tem uma doação de R$20 mil ao final, como um retorno, mas também tem a banca de investidores. Então, se eles considerarem, olha, seu negócio está realmente maduro o suficiente para ter um investimento, a gente tem a possibilidade de ser investido. E aí é isso, né? Um outro passo. É outro passo. E aí também a gente pensar que são os parceiros do BNDES. Então, são parceiros de um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, são pessoas que acreditam mesmo que é possível gerar essa transformação a partir do impacto social. Sim. Mas são esses 4 meses que a gente se questiona todo dia. Então, você precisa de investimento hoje? Porque normalmente as pessoas têm, né? Vamos pensar que a lógica de investimento, eles giram em torno de 100, 200 mil. Então, em primeiro momento, você está abrindo uma empresa, se alguém fala, você precisa de 200 mil para crescer o seu negócio, você quer falar, preciso, eu quero, como, né? E uma das provocações do BNDES é exatamente nesse sentido. Você precisa mesmo desses 200 mil? Isso vai te acarretar? O Bará, a gente está bem nesse momento da reflexão. A gente quer ir para investimento ou a gente quer crescer como negócio, como nota fiscal, né? Eu quero ter venda, eu quero ter patrocínio, eu quero fazer realmente um negócio B2B2C. Que caminho que eu quero seguir? Você ainda está nessa reflexão, nessa decisão. Nessa decisão de mercados, porque são mercados totalmente diferentes. Né? Quando você foca mais em ser um modelo de negócios B2B, e aí o Bará tem esse foco com empresas que já têm um ESG bem estabelecido, tem responsabilidade social bem estabelecida, eu vendo para uma empresa que quer, sim, ter como retorno, tanto para os investidores como para os clientes dela, eu gero impacto social positivo. Sim. Se eu vou para a linha de investimento, também são pessoas que querem ter um impacto social positivo, mas as minhas obrigações elas são outras com o investidor, né? Então, uma coisa é quando eu estou pensando um modelo de negócios focado empresarialmente, outra coisa é quando eu começo a pensar em investimento. O meu retorno vamos pensar sempre que a gente tem que entregar ali um OKR, né? Que são os nossos retornos de impacto ali, mensurar nosso impacto. E são totalmente diferentes quando eu tenho que entregar para um investidor ou quando eu tenho que entregar para uma empresa que contrata meu serviço. Então, acho que nesse primeiro momento a gente ainda está bem entendendo, ainda mais porque a gente é jovem nesse mercado de investimento, de impacto social.
Então a gente hoje a Ubará tem um modelo de negócio focado em B2B2C mesmo, empresas bem estabelecidas. Vou pedir licença para falar do nosso patrocinador, Matera System, de Campinas, é o patrocinador do nosso primeiro MVP, que é o Aprendizagens para Amanhã. Obrigada, Matera, espero que vocês assistam esse conteúdo. E a gente está aprendendo, né? Acho que abrir um negócio, e é no setor super novo, inovação social é um tema que está chegando agora no Brasil. No último 22 de outubro aconteceu o primeiro evento, primeiro festival de inovação social no Brasil. Até então não tinha acontecido, então a gente está começando a falar de uma coisinha que está bem no início, que é criar soluções para o impacto social. É a gente pensar, olha, eu vou criar um modelo de negócios, não é um negócio de empreendedorismo social, que tem essa diferença, né? O impacto social a gente tem como foco também a lucratividade. A gente não tem como foco apenas o impacto social. A gente tem, é um dos focos, mas a gente pensa a lógica mais de capitalismo consciente. Eu quero criar uma solução que tenha um impacto social positivo e dentro disso eu quero pensar como um negócio também. Então é esse momento que a gente se encontra. Tá bem, então olha, dentro desse movimento de tanta responsabilidade, falar sobre, né, inovação, inserção social. A gente entrevistou no primeiro bloco do programa a representante do movimento Black Money, que fala justamente, inclusive, desse ecossistema. Olha, eu preciso de um contador, vou procurar um contador negro, eu preciso de alguém para prestar um outro serviço. Então, todo esse movimento e todo esse potencial que a população negra brasileira tem e que isso precisa ser cada vez mais trabalhado e mais exposto. Como que você vê essa questão também da gente pensar em desenvolvimento econômico da população negra para também empoderar financeiramente essa população? Ele é essencial, né? Eu conheço o movimento Black Money. É essencial que a gente pense, olha, eu vou fazer uma contratação de um serviço, eu vou priorizar um profissional negro. E é pensar, essa pessoa está muito mais marginalizada. Quando eu trago o tema, gente, abolição inconclusa, é pensar, as pessoas negras saíram e elas estão no Brasil numa situação muito prejudicial. Então, todo o processo de ascensão é comunitário, né? A nossa ascensão, ela não ocorre sozinha. Se engana quem acha que, agora eu vou ficar rica. E eu, né? O eu aqui, eu, indivíduo. Então, acho que o movimento Black Money, e a gente começar a pensar até essa cultura, olha, Black Money, Epic Money, é a comunidade se fortalecer. Eu vou precisar de um pedreiro? Não, eu vou precisar de um contador, eu vou precisar de um advogado, eu vou precisar de um médico, né? Então, é todo tempo você priorizar. Quem que eu quero contratar? Porque eu acho que não dá mais pra gente fazer aquela história do, eu não encontrei nenhum profissional negro. Né? Gente, é 2022. O que mais tem é profissional negro, o que a gente mais tem acesso também para buscá-los. Sim. Então, assim, o ecossistema é essencial. Não basta dizer agora, eu não encontrei, eu não conheço ninguém. Tem como achar. Tem como achar, exato. Dá um Google, né? Dá um Google, como a galera gosta de falar. É essencial que a gente pensa e faça exercício. E, assim, é muito importante que a gente faça um movimento. Não que a gente fique aqui na estagnação, não. Propositivo. Eu vou fazer, eu vou em busca, tenho uma oportunidade, eu vou fortalecer a comunidade negra. E não é porque é novembro. Novembro, esse tema fica muito mais pulsante. Mas a gente precisa pensar que seja, então, década do afrodescendente. Então, vamos fazer o bem esses 2 anos para as pessoas negras, para fazer o desenvolvimento econômico acontecer. Mas sempre pensando, olha, o que eu posso fazer para fortalecer aqui? Sejam aliados. Então, se você é uma pessoa branca, fala, mas eu nunca tive temática, eu não escravizei ninguém. Gente, não falem isso, eu não escravizei ninguém, eu não tenho culpa. Assim, sejam aliados da luta, independente se você escravizou, se você não escravizou, se sua família você fala, eu sou um branco pobre, nunca tive nada a ver com isso, por favor, sejam só aliados da luta. Todos nós temos a ver com isso. Né? Exato. Para o Brasil ser um país equalitário, é uma luta conjunta, gente. Ninguém vai vencer sozinho. Não ache, a comunidade negra que tem que se envolver. A comunidade negra que foi quem mais foi prejudicada, né? Os indígenas e os negros são as pessoas que mais sofreram no Brasil. Sim. São as pessoas que ainda estão construindo uma lógica de pertencimento. Os indígenas são quem chegou aqui, né? Quem já estava aqui. Sim. Né? E ainda estão sofrendo. Os negros são trazidos forçadamente. E é pensar, não tem volta, né? O filme do Lázaro traz muito bem, medida provisória, não tem volta para a África.
né? Nós nascemos aqui e, de alguma forma, esse lugar tem que ser bom para a gente. Sim. Né? Falar de desenvolvimento econômico é para a gente parar de pensar, as pessoas negras agora, elas fazem propaganda. É que assim, eu gosto muito de marketing, né? Eu estudo marketing há 8 anos e eu sinto que se esvazia em muitos momentos o tema de falar, porque agora tem propaganda com gente negra. Agora tem novela com gente negra. A gente precisa do dinheiro, né? A gente não... A gente sempre pode estar em todos os espaços. Exato, e o dinheiro é essencial, o desenvolvimento econômico é sobre isso. A gente precisa ter o poder de compra também. E dá um recado, então, Georgia, para quem está nos assistindo e pensa nessa questão do empreendedorismo, mas às vezes fala, poxa, não é para mim, porque é difícil, a gente ainda fala essa questão de que empreendedorismo não se aprende na escola ainda, tal. O que você diria para essa pessoa? É preciso ter coragem, não que seja simples, mas se você crê na sua ideia, eu acho que é o poder de compreender o mercado também, viu, gente? Eu não gosto de romantizar nada. Entenda tendências, não é à toa que eu estudo futuro, né? Compreenda, você está vendo uma demanda ali, você fala, nossa, ninguém criou essa solução, se eu criasse essa solução, qual que é o potencial dela? Eu estou vivenciando isso com o Bará. Eu olhava muito para o futuro do trabalho, estava próximo a muitos ecossistemas e sempre me questionando, e aí, Georgia? E aí, Georgia? E aí, Georgia? Quando eu pus a cara no sol, como eu brinquei mais cedo com vocês, minha empresa está lá entre as 20 de maior potencial no Brasil hoje. Então, assim, quanto a gente tem de potência e às vezes a gente tem medo, porque é amedrontadora, tá tudo no meu nome, né? Eu brinco assim, legal, tô aqui hoje dando uma entrevista com a Miriam, com o pessoal da TV Câmera, sendo ótimo, mas ao mesmo tempo é Georgia Bento que vai assinar contrato com o patrocinador, é Georgia Bento. O tempo todo a responsabilidade é trazida pra gente, mas quanto de verdade existe no que eu faço também? Quanto de certeza eu tenho? Então, assim, você vê uma demanda de mercado, você vê uma oportunidade e aquilo é latente para você, vá, que portas se abrem aonde você nem vê portas hoje. Você falou muito do futuro. EduTech é futuro. Totalmente. Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. E o Ser Empreendedor fica por aqui. Lembrando que você pode entrar lá na nossa playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas. Entra lá, Ser Empreendedor, e você encontra várias entrevistas inspiradoras, muitos cases, muitas lições. Até um próximo programa.